Hoje nós temos Santa Ceia, então vamos tentar ser um pouco mais rápido. Até um meio-dia o pastor falou que os irmãos têm que estar em casa. Então vamos tentar ser um pouco mais rápido aqui nessa manhã. É um prazer revê-los, muitos de vocês. O Alisson, faz tempo que eu não te enxergava, né? Deus abençoe a tua vida. João 11, 39 a 45. João 11, 39 a 45. Eu desafiei a Dani nessa manhã, que eu não fiz o slide, não sou muito bom nisso, né? Daí ela me socorreu agora de manhã aí. João 11, 39 a 45. O título da mensagem dessa manhã que eu quero trazer para vocês é: quais pedras que nos impedem de ver a glória de Deus? Quais são as pedras que muitas vezes nos impedem de ver a glória de Deus na nossa vida? Então, vou tentar trazer algum resumo nessa manhã disso que Deus colocou no meu coração. Todos acharam? Aqueles pregadores, né? Quem achou diz amém. Vamos ler? Rolem a pedra para o lado, ordenou Jesus. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhes disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. Alguns se assustaram aí agora, né? E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Todos os que leem a Bíblia conhecem de frente para trás, de trás para frente. A gente que passa em escola bíblica infantil conhece essa história do Lázaro saindo de dentro do túmulo, porque é um dos milagres de Jesus. É muito bom falar sobre os milagres. Quem nunca quer milagre? Quem nunca quis o milagre? Quase sempre a maioria das pessoas vem para a igreja por causa de uma necessidade. O milagre que o Senhor faz nas vidas das pessoas quase sempre estampa a necessidade. Se tem milagre é porque houve uma necessidade. Se teve cura é porque houve uma doença. Se teve uma restauração é porque teve um problema. Então as pessoas quase sempre se dirigem e buscam a Deus. Espero que não seja o caso aqui, mas de alguns sempre são. Quando quem diz o gaúcho acorda, está apertando, o cadarço está apertando, a gente vê o Senhor e Ele é o nosso principal escape. Só Jesus faz milagre, só Deus faz milagre. Os outros é um arremedo de milagre, porque o inimigo das nossas almas sempre tenta deturpar o que Jesus faz. E antes de nós entrarmos na mensagem, no dia 31 de outubro, quantos sabem o que acontece? O que aconteceu? Halloween? Reforma, ô glória. Achei que tem uns irmãos que estão ligados, né? A reforma protestante, né? Com Martinho Lutero. No dia 31 de outubro, sexta-feira, nós protestantes nos lembramos e celebramos a vida de um homem que fez a diferença, e nós estamos aqui por causa dele hoje, pois foi nesse dia, em 1517, que ele pregou, ele colocou na porta da igreja do castelo do Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, e ele rasgou, rompeu com a igreja tradicional da época, que vendia indulgência, ele discordava. Ele abriu 5 princípios essenciais para a nossa fé, para a fé protestante, conhecido como os 5 solas, que são pilares que representam o alicerce da teologia reformada, que são: a primeira, sola escritura, que fala que é somente a Escritura. Esse princípio afirma que a Bíblia é a única autoridade final em questões de fé e prática cristã.
Os reformadores defendiam que a palavra de Deus é suficiente para guiar a igreja e que qualquer tradição ou ensinamento humano deve ser submetido à autoridade das Escrituras. É somente a palavra do Senhor, somente a Escritura. A segunda sola é a sola fide, ou somente a fé. A salvação é recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras ou méritos humanos. Eles defendiam, enfatizavam que a justificação diante de Deus é um presente concedido pela graça através da fé, e não pode ser conquistada por nossos próprios esforços, é somente a fé. Então, a primeira é somente a Escritura, a segunda é somente a fé. A terceira é a sola gratia, somente a graça. Esse princípio ressalva que a salvação é concedida pela graça de Deus, ou seja, é um favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas Deus, em sua misericórdia, nos oferece livremente a redenção através de Jesus Cristo. A quarta é solus Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e nós. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele é o único Salvador, o único que pode nos reconciliar com Deus. Os reformadores rejeitaram a ideia de que os sacerdotes ou santos intermediários pudessem interceder em nosso favor, enfatizando que apenas Cristo é digno de nossa confiança para a salvação. Eu estou falando esse resumo porque nós vamos entrar depois na mensagem, e nessa mensagem tem os 5 pilares que estou falando aqui. Aqui a gente vê que é somente Cristo, somente Jesus, somente o enviado por Deus. É Ele que é o intermediador. Não existe santo disso, santo daquilo, mãe disso, mãe daquilo, pai disso, pai daquele outro. Não existe. Ninguém intercede ao Pai por nós, a não ser Jesus. Não ser Jesus? Então Ele é o único. Ele é o único. A outra é somente a glória de Deus. Só lhe deu glória. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Esse princípio reconhece que a vida cristã, incluindo a salvação, existe para glorificar a Deus e não para promover os interesses humanos. Tudo que nós fizemos na terra é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo que tiver uma segunda intenção, tudo que tiver um outro pensamento, que seja talvez para que o homem seja elevado ao patamar de Deus, ou que seja nós usarmos o Evangelho para que o meu nome, o nome do homem seja reconhecido, ou que as pessoas possam chegar a alguma igreja por um homem e não por Deus, porque tudo que nós fizemos aqui é para a honra e glória de Deus. Esse é o quinto alicerce. Somente e tudo é para a glória de Deus. É um chamado para que todas as nossas ações, pensamentos e palavras sejam dirigidos para honrar e exaltar o nome do Senhor. Tudo que você for fazer na sua vida, que seja para a glória de Deus. Que tudo que for fazer no seu trabalho, seja para a glória de Deus. Que tudo as suas ações com pessoas na social, seja para a glória de Deus. Jesus, Ele não nos chamou para que nós pudéssemos aparecer, mas que o nome dEle seja o exaltado, o adorado e glorificado. Tudo é para a glória dEle. Amém? Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e a glória é somente a Deus. Esse tem que ser o nosso alicerce da nossa vida cristã. Parece meio duro, e muitas vezes nos afasta mesmo de algumas coisas e de algumas pessoas, mas é o nosso dever, se nós queremos um dia se encontrar com aquele que nos criou e enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos ter uma chance de ter uma vida eterna aos céus. Somente isso. Amém? Agora entrando na última 1h30 da mensagem,
Nós vamos falar sobre algumas pedras que nos impedem de ver a glória de Deus. Algumas pedras. A glória de Deus deve ser algo que nós devemos buscar. Só que tem algumas coisas que nos impedem. E nós vamos olhar nesses versículos que nós lemos de um milagre. Aquelas pessoas, elas viram a glória de Deus. Para nós nos contextualizar no texto que eu li, Lázaro era um amigo de Jesus, era o brother de Jesus. A família dele era a família que Jesus gostava de estar. A casa deles era uma casa que Jesus gostava de estar. Nessa manhã eu pergunto, a sua casa é um lugar onde Jesus gosta de estar? Por que Jesus foi lá ressuscitar alguém? Claro, que era para manifestar a glória de Deus, mas é porque ele tinha um amigo lá. Ele tinha uma família que era amiga. Eu sempre, quando consigo conversar com algumas pessoas, digo assim, a nossa casa, o nosso lar, porque casa é construção, né? É o prédio. O nosso lar é o nosso ambiente, é o nosso aconchego. Ela tem que ser manifestada a glória de Deus. O nosso lar, o nosso relacionamento é um lugar onde não somente as pessoas gostam de ir procurar ajuda, mas é um lugar, como diz um louvor antigo, onde Deus gosta de habitar. Que Deus possa olhar para o Brasil, que Deus possa olhar para o Rio Grande do Sul, para Três Passos especificamente, ou para Portela, alguns irmãos, colegas do curso, e olhar, ali tem uma casa que eu gosto de estar. Ali tem uma casa onde eu quero habitar. Ali é uma casa que se eu bater na porta, ela vai abrir para mim. Que a nossa casa e o nosso lar seja um lugar onde Deus gosta de estar. E a glória do Senhor seja manifestada lá. A glória do Senhor, não estou dizendo que é aquela coisa, entendeu? É oração o dia inteiro. Bom se fosse. É que entendeu, o pessoal olha assim, meu Deus, o que está acontecendo? Todas aquelas coisas, tudo, sabe? Mas que a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, seja notada. Seja chegar em lugares onde diz assim, nossa, que gostoso de estar aqui. Como naquela casa é bom de estar. Não é por causa das pessoas, é somente para a glória de Deus. É somente para Ele. É porque Ele está lá e Ele se manifesta. O nosso Deus, Ele não está num quadro pendurado na parede ou num crucifixo atrás da nossa sala, não. Nem num santo colocado em cima do aparador, não. É a presença dEle que está ali, presente. Amém? Glória a Deus. Não sou só eu que falo bem alto aqui. É a presença dEle que tem que ser sentida. Pelo menos tem um entendendo, né? A primeira pedra que nos atrapalha de ver a glória de Deus é a desculpa. Quando eu falar isso aqui, se você não quiser dar aleluia, não precisa. Se quiser olhar para o lado, aleluia, também tranquilo. A desculpa. Jesus, no versículo 39, ele ordena uma coisa, ele diz assim, tira a pedra. O milagre estava lá dentro, né, Cristo? O milagre estava lá dentro. Mas para que o milagre, a glória de Deus fosse manifestada, Jesus ele ordena, ele diz assim, tirem a pedra, rolem a pedra, arranquem a pedra, tira do lugar. Jesus está dizendo assim, eu quero fazer o milagre, mas você precisa tirar a pedra. E uma desculpa, e às vezes Jesus chega na nossa frente e diz assim, Silvano, tira a pedra. E Deus, Silvano, começa a descer. Olha, tem como. Já está cheirando mal. Faz 4 dias. Dentro da desculpa, nós temos um outro ponto que a gente fala, o tempo. O Senhor, faz tanto tempo que eu oro por isso, acho que eu nunca mais vou ver isso. Eu não vou ter mais acesso a isso. Nós, a visão terrena, os reclamões da vida, acho que isso não é para mim. Acho que não vou conseguir mais. Já foi. A primeira coisa, porque nós não queremos, nós estamos dando desculpa para nós não tirarmos a pedra. Lázaro nunca vai sair do túmulo
se a pedra não for retirada, vê se você vai entender, o milagre, ou a glória de Deus não é manifestada nas nossas vidas, porque está lá atrás de uma pedra. Jesus tem poder para tirar a pedra? Jesus tem poder para tirar a pedra? Ele ia fazer assim, a pedra ia sumir. Mas Jesus dizia assim, ele está testando para nós. E o Silvano vai falar assim, muito pesado. Muito pesado. Se depender, sabe o que a gente está falando para Deus? Se depender de mim, não vai acontecer mesmo. Se depender de mim, o casamento não vai ser restaurado. Se depender de mim, eu não vou ver a glória do Senhor manifestada na minha casa. Se depender de mim, porque quando nós estamos dizendo desculpas, estamos dizendo para Deus, que é assim, ó, eu estou dizendo para Deus, eu não quero mudar. Nós estamos falando para Deus assim, ó, mas Deus, nós vamos na igreja, fechamos os nossos olhos, adoramos, cantamos, choramos, mas a glória, aquela sentida, a gente vem para a igreja, adora a Deus, e a gente chega em casa, se foi a glória no meio do caminho, porque aqui até a gente, na igreja, até a gente tira a pedra para ver a glória de Deus, mas lá na nossa casa, quando nós tiramos a pedra, lá dentro tem um defunto fedorento, cheirando mal, e a gente até acredita, acha que Deus não vai puxar o Lázaro para fora, porque lá tem uma briga, lá tem um desentendimento, lá tem um orgulho, lá tem um monte de desculpa esfarrapada, um monte de coisa que, sabe, e Jesus diz, rola a pedra, e nós, está pesada demais. Primeira pedra que nos impede de ver a glória de Deus são as desculpas. A gente já vê se alguém diz assim, bora para uma carne, encarrera carro, mas a gente dá desculpa para não ver a glória de Deus. Como é que eu faço para ver a glória de Deus, Silvano? Esteja num ambiente em que tu vai sentir a presença dEle. Ambientes que tu não sente a presença de Deus, ou que você sente a presença do inimigo, quem diz o pastor Rodrigo Ipê, o lapeta, para não falar o capeta, né? Que você sente a presença de outra coisa, porque a Bíblia é sim, sim ou não, não, ou é de Deus ou é do inimigo. Alguém diz assim, mas eu vou ficar no meio termo, o meio termo é do inimigo também. Amém? Glória a Deus. A Bíblia tem uma série de orientações para nós vermos a glória de Deus. A palavra do Senhor é é uma bússola, ela nos ensina, é o melhor coach para nós vermos a glória de Deus, é a Bíblia Sagrada. Amém? Segunda pedra, que nos impede de ver a glória de Deus, a falta de fé. No versículo 40, Jesus nos chama para a visão dos céus. A Marta falou na visão terrena. Nós, a pedra é pesada, está cheirando mal, está isso, aquilo, aquela monte de coisa que a gente dá desculpa. Daí a falta de fé, porque daí a pedra remove, daí lá dentro começa a aparecer os podres, as coisas ruins. No versículo 40, a falta de fé é um dos principais, ou principal fator que nos impede de ver a glória de Deus. Jesus nos chama a atenção, dizendo que se você cresce, o que Jesus falou para Marta? Está te faltando fé. Tu até me conhece, eu poso na tua casa, eu converso contigo, me alimento com você. Tem tudo isso, Silvan? Tem. Mas então por que eu não vejo a glória de Deus? Porque se você cresce, você até sabe o que Jesus pode fazer. Você até viu Jesus fazer na vida do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Você até viu falar na vida dele outro, daquele outro. Você sabe o poderio de Jesus. Você sabe o que Jesus pode fazer na sua vida. Você até conhece Jesus de falar, do pastor pregar aqui na frente,
dos que vêm pregar aqui, nos cursos que estão tendo. Você até sabe o que Jesus pode fazer, mas se você cresce, o que fala ali? Se você cresce, você terá a glória de Deus. Não era de um apóstolo nenhum, não era de um homem nenhum, era a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais ver a glória dele, que sem fé é impossível. Olha como é o principal, o que nos liga a Deus é fé. Porque é muito fácil você saber que ali tem uma cadeira, porque tu vê, tu toca, tu sente, tu encosta, mas o Deus a gente não enxerga, mas nós sentimos. Nós precisamos desse remédio chamado fé na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, e que se nós crescemos, se nós tivermos fé, nós veremos a glória de Deus. Então essa é uma pedra que nós precisamos tirar do nosso caminho, a falta de fé. A terceira, falta de gratidão. Falta de gratidão, Silvano, falta de gratidão. Isso nos impede de ver a glória de Deus. Aliás, a gratidão é um dos princípios, a gratidão de prosperidade financeira. A pessoa que não tem gratidão no seu coração, não chega na terceira esquina. Aqui Jesus vai falar, aqui Jesus já começa a agradecer. Coloca para mim o versículo 41. Jesus, ele agradece ao Pai, antes mesmo do milagre ter acontecido, porque ele sabe, ele está nos ensinando. Isso tudo é Jesus nos ensinando, isso é tudo Jesus nos falando, isso é tudo Jesus nos orientando. Ele diz, depois que rolar a pedra, Jesus não chama Lázaro ainda, Jesus agradece ao Pai. Ele diz assim, eu te agradeço porque tu me ouvistes. Ele já fala assim, eu te agradeço. Ao Silvano que está lá assim, está agradecendo pelo quê? Porque servir a Deus é meio louco mesmo para o mundo. Às vezes nós viemos para a igreja cheio de problema. Derrotado nunca, né? Podemos até chegar aqui que nem aquele boneco do Chapolin, tudo estrupiado, né? Perna para um lado, para o cabo. Mas nós viemos para a igreja e nós temos fé, nós estamos vendo uma fé que parece que está lá longe. O que vai acontecer? Mas nós já estamos agradecendo. Ah, Senhor, obrigado. Ali Jesus diz assim, obrigado porque tu me ouvistes. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou falando para vocês que o Pai sempre ouve. O Pai sempre ouve, mas nós precisamos ter um coração grato. Quando nós dobramos nossos joelhos para agradecer a Deus. Quantos aqui já fizeram votos a Deus? Esse dia eu aprendi que os judeus, eles ofertam na hora do voto, eles não esperam acontecer. Eles ofertam na hora do voto. Quando nós começamos a colocar alguns princípios em prática, isso movimenta o sobrenatural de Deus na nossa vida. E não é só numa área, em todas as áreas. Daqui a um pouco você está um belo dia sentado tomando mate na sua casa e diz assim, meu Deus, o que Deus fez? Eu nem pedi isso. Sim, porque Deus vai muito mais além do que nós pedimos, ou pensamos, ou sonhamos. Ele tem muito mais para dar para nós. Ainda bem que tem alguém comigo aqui. Ele tem muito mais para dar para você. Mas nós precisamos movimentar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus. Nós precisamos correr, tirar as pedras, fazer alguns pontos, alguns princípios, cumprir alguns princípios bíblicos na nossa vida, para que a glória de Deus seja manifestada em todas as áreas da nossa vida. A falta de gratidão nos impede de ver a glória de Deus. Esse dia eu estava conversando com alguém. Eu gosto de contar muito testemunho. Tenho testemunho, alguns testemunhos. Nós, Simone, a gente ficou 4 anos na missão, numa cidadezinha no norte do estado. Outros obrigam a viver pela fé, você está lascado. Mas lá nós aprendemos em loco o que é alguns princípios. Lá nós vivemos em loco acontecer. Não é fácil,
Mas depois tu olha assim, passamos. Que nós possamos ser como aquele leproso que foi curado juntamente com aqueles 9 outros. Mas teve um que voltou e agradeceu e quis seguir Jesus. Nós possamos, mas o meu vizinho não faz, o irmãozinho ali não faz. Eu vou cumprir princípios. A quarta pedra que nos impede de ver a glória de Deus, meu Deus do céu, achei que ia ser 15 minutos de mensagem. Desobediência à palavra. Carlinhos, daqui a pouco faço sinal, tu volta o relógio lá daí, tá? Desobediência à palavra. Jesus tinha poder para retirar a pedra, mas ordenou que retirassem. A glória do Senhor quer se manifestar através da autoridade de Jesus, que é o único caminho, mas quem retira a pedra sou eu. Quem retira a pedra é você. Quem retira a pedra é você. Jesus, ele tem autoridade. Ele vai fazer com que a glória de Deus seja manifestada nas nossas vidas. Mas quem retira as pedras? Quando eu não retiro a pedra, estou desobedecendo. Desobediente, ele não vê a glória de Deus, não sobe para o céu. Se Jesus está dizendo, irmão, eu tenho uma frase lá na empresa que eu digo assim, bota o pé que Deus bota o chão. Bota o pé que Deus bota o chão. Deus vai sempre cumprir. Ele não é filho do homem, por favor. Ele não é filho do homem para mentir ou para se esquecer. Nós se esquecemos. Deus não esquece. A Bíblia fala que pode a mãe se esquecer de um filho seu. Imagina uma mãe. Quantas mães tem aqui essa manhã? Erga a mão. Já imaginou tu esquecer de um filho? Se uma mãe conseguir essa proeza. Jesus, Deus é muito mais, Ele não esquece, porque isso pode acontecer, mas Ele não vai esquecer. Ele quer dizer assim, never, não vai, esquece. Você foi, não vai ter. A pedra, quem retira, somos nós. Por fim, no final do versículo 42, Jesus chama a existência o milagre. Mas antes ele vai dizer assim, tu sempre me ouves. Ele está confirmando. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Jesus tinha consciência e noção de quem ele era, e que Deus estava ouvindo sempre ele. Mas por que ele fez tudo isso, Silvano? Para que as pessoas que não tinham muita certeza, soubessem que Jesus era o enviado de Deus. Aí Jesus, depois que nós passamos todos esses processos, esse princípio, aí Jesus chama a existência o milagre. Jesus dá um grito. Cadê o gurizinho? Foi para a escolinha. Lázaro, sai para fora. Olha só, depois que aconteceu tudo isso, aí Jesus chama a existência o milagre. Então não existe milagre, como tem certos lugares aí que afeiçoam mais o milagre, querem mais o milagre. Não, é primeiro a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Não existe milagre de Deus sem princípio. Precisa ter os princípios para que o milagre venha à existência. Jesus faz todos. Tira a pedra, nós obedecemos, nós temos fé, nós vamos conseguir. Depois que todos esses princípios são cumpridos, aí Jesus diz, let's go, Lázaro, vamos sair para fora, porque as pessoas estão saindo, e aonde tinha morte, agora tem vida. Aonde tinha mau cheiro, sai o carro tudo perfumado para fora. Jesus faz completa as coisas, irmão. Não ia sair fedorento lá de fora. Se restituiu tudo, vai sair bonitinho. Vai sair com o tio Antula de dentro do túmulo. A tua bênção não é para coisinha pouca, não.
Se tu traz a existência, e quando Jesus chama a existência, o milagre vai sair bonitinho sim, vai sair o melhor, porque Deus não vai te dar o pior, Deus vai te dar o melhor. E não é mensagem neopentecostal, é Bíblia, tá? É Bíblia. Porque se Lázaro tivesse saído fedorento para fora, Gilberto, ninguém ia abraçar ele. Se ele tivesse caindo os pedaços de carne, ninguém ia se abraçar ele. Mas Jesus chamou, sai. Ele sai todo amarrado, mas sai lindão. E eles falam assim, desamarre. Continuação, deixe eu ir. Porque se tem milagre de Jesus na sua vida, não é para você ficar parado. Vou repetir. Se é milagre de Jesus que aconteceu, se a glória de Deus foi chamado para você, se manifestou na sua vida, Deus te alcançou aquilo lá, não é para você ficar amarrado. Vamos caminhar. É para que as outras pessoas possam ver a glória de Deus. Aquele lá não era nada ontem, mas hoje tem tudo. Aquele lá estava doente, mas hoje está curado. Ele estava morto, mas agora está caminhando, está vivo. Não, ele estava fedorento, agora está perfumado. Porque foi Jesus que chamou a existência o milagre, depois de cumprir os princípios bíblicos. Deus não vai te dar nada, não vai colocar nada na tua mão. Isso é para você ficar que nem um poste. Aliás, até o poste da luz. E passa fio para levar energia para tudo que é lado. Às vezes nós somos pior que poste. Deus fica olhando para baixo assim, até removeu a pedra, até saiu para fora pulando, trancadinho, mas não quer que ninguém bota a mão. O bibelôzinho de Deus. Não, Jesus, desatem-o, liberem-o, para que os outros possam ver a glória. Para que os outros possam ver a glória. Ali teve manifestação da glória de Deus. Ali teve manifestação da glória de Deus. Lá teve manifestação da glória de Deus. Na casa dele teve manifestação da glória de Deus. Antes de vir em Polvorosa, a polícia estava toda segunda-feira lá. Agora ela só vai lá para ver, está apavorado que não tem mais polícia. Se tem polícia é porque se mudou, é um policial que mora lá. Por quê? Porque a manifestação da glória de Deus esteve lá. A glória de Deus foi manifestada naquele lugar. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus para não ficar sozinho aqui então, irmão. Eu gosto do povo. Então Jesus quer que seja manifestada a glória dele. E vai ser manifestado. Quantos nessa manhã querem tirar a pedra, remover a pedra que está trancando de você ver a glória de Deus? Fiquem de pé, nós estaremos orando nesse momento. Estaremos falando com Jesus. Entenderam? Precisamos então remover a pedra. Precisamos ter fé. Precisamos ter grato. E precisamos obedecer a palavra, a Escritura. Essa não mente. Político mente. Vendedor rouba. Todo mundo, tem muitas pessoas que mentem, mas a palavra de Deus, não. Ela é santa, poderosa, eficaz, transformadora, muda o homem, transforma a vida, modifica caráter. Não tem outra resposta, outra solução. É a Bíblia Sagrada. Você quer uma profecia para a sua vida? Aqui, Você quer uma palavra de autoajuda? Aqui, Você quer alguma coisa? Aqui a Bíblia. Tem que passar pela Bíblia. Os princípios bíblicos têm que estar na nossa vida. Você faz isso. Daqui a um tempo me convida para um churrasco. E nós vamos conversar. E aí, o que deu? Me fale. Amém? Amém. Ed, chama a banda. Eu queria fazer isso, cara. Banda, por favor. Dá risada, mas a gente aqui tudo forte, mas aqui a perna, né? Feche os teus olhos ainda você está. Enquanto a banda se ajeita aqui, eu vou te dar 10 segundos para você identificar alguma pedra que esteja atrapalhando de você ver a glória de Deus.
Traz a memória, Deus. Traz a memória, Espírito Santo, de cada um que está aqui nessa manhã. Que eles possam identificar aquilo que estão impedindo de ver a glória de Deus. Eu não sei qual é a área que estão precisando. Eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece. O Senhor está 24 horas ao lado, vendo eles. O Senhor sabe, Senhor, tudo que eles precisam e qual que é a glória que precisa manifestada em qual área da sua vida. Traz a memória nesse momento, Deus. Nesse momento, Pai. Espírito Santo do Senhor, que nessa manhã a sua presença possa inundar lares. Que nessa manhã a sua presença possa inundar vidas e corações. Talvez um coração que até tenha sido empoeirado pela vida, pelos problemas, pelas dificuldades que a vida propôs a essa pessoa. Talvez o coração tenha até uma teia de aranha porque está imexível. Aqueles cantinhos, Senhor, aquelas pedras que estão trancando, até para não exalar o mau cheiro, mas que a sua glória possa ser manifestada. Identifique essa pedra no coração de cada pessoa que está aqui nessa manhã, para que ela possa remover, para que o milagre possa trazer a vida, para que a sua glória seja manifestada na vida dessa pessoa, e que essa pessoa possa resplandecer como o sol. Senhor, que essa pessoa possa resplandecer no seu trabalho, na sua família, no seu social, em tudo onde ela estiver, que ela possa ser manifestada a tua glória através das pessoas. Não é os anjos que pregarão a tua palavra, não, é nós através da tua glória manifestada em nós. Senhor Jesus, ser com cada um, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém.